noite. Quem está feliz? Alessandro falou outro dia, a gente falou no Rio, no Alessandro. Cadê o Alessandro? O Alessandro falou, nunca ouvi sobre posicionamento tanto na minha vida igual eu escuto nessa igreja. E hoje vai ser mais uma vez, Alessandro, mais uma vez uma mensagem sobre posicionamento. E o que é o posicionamento? Posicionamento, eu não posso me posicionar por você. Eu não posso chegar e ler a Bíblia por vocês. Eu não posso orar por vocês. Tudo tem que ser uma atitude da pessoa. Isso é um posicionamento. Eu me posiciono nessa direção e eu vou seguir essa direção. E ela é individual, cada um que toma. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E quem era um homem da Bíblia bem posicionado? Daniel. Daniel era um homem bem posicionado, né? E o nosso tema de hoje, posicionados diante do mundo. Vamos fazer a nossa declaração de fé? Preste atenção aí, os gideões, na declaração de fé. Quem está com Bíblia aí? Levanta a Bíblia de papel, celular. Levanta sua Bíblia. Essa declaração foi criada pelo pastor Márcio Valadão. E cada frase aqui é uma verdade. Presta atenção em cada frase, né? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Não é um mantra, não é uma reza. É só para a gente lembrar do que a gente vai tratar aqui dessa noite. A gente vai tratar sobre a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra que deve ser seguida. E quando a gente segue isso aqui, tudo flui na nossa vida, né? É o único livro que transforma uma vida. A gente vê lá na Coreia do Sul, né? Balões, suspendem balões, e a Bíblia vai para o outro lado, para a Coreia do Norte. Balão onde cai. Aí essa Bíblia, a pessoa lendo lá, a vida é transformada só no ler. Presídio, como o irmão Jairo ali relatou, só de ler existe uma transformação de vida. Esse é o nosso Deus, né? Um livro vivo. Os gideões, quando distribuem, está distribuindo vida, porque é um livro vivo. Vamos abrir nossa Bíblia em Daniel 1, de 3 a 9. Eu vou ler na versão NAA. Daniel 1, de 3 a 9. Daniel 1, de 3 a 9. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Amém? Daniel 1, de 3 a 9. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes a saber: Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vamos orar?
Pai, a tua palavra foi lida e como a gente já ouviu nesse culto, Pai, sobre a Bíblia, sobre a tua palavra, Pai. Como ela é eficaz, como ela muda, como ela regenera, como ela transforma, Pai. Pai, a começar em mim, Pai, esteja transformando a minha vida, esteja transformando a vida da igreja, Pai. Que não seja só o ouvir, mas seja um aplicar da tua palavra, Pai. Pai, esvazia esse teu servo, Pai, e enche do teu poder para poder transmitir a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu estava conversando com o seu Jairo antes, né, com o presbítero Jairo, né, que a minha origem é presbiteriana, e na escola bíblica dominical, eu lembro da esposa do pastor, né, pastor Marcos, e a pastora era Priscila. Ela fez a gente decorar todos os reis, do norte e do sul, da divisão. A gente tinha que decorar os reis, qual era o rei bom, qual era o rei mau, aquele que agradou o Senhor, aquele que decepcionou o Senhor. E essa história, tem uma parte disso, né? O reino do norte, que era o reino de Israel, ele já tinha sido invadido pela Síria e já tinha acabado o reino do norte. Só tinha sobrado o reino do sul, que era o reino onde o rei... Se a gente pegar a história, acho que foi até o Regis que pregou aqui sobre o rei Ezequias, né? Rei Ezequias foi um rei muito bom. Ele foi um rei muito bom e ele ficou doente. Aí ele ficou doente, chorou, virou o rosto. Vou dar uma resumida na história. Ele virou o rosto. Isaías foi lá, falou para ele assim, ó, vai, prepara a tua casa, tu vai morrer. Aí ele virou o rosto para a parede, começou a chorar. Aí antes de Isaías sair, Deus falou com ele, vai lá e fala com ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Aí ele volta, aí ele recebe 15 anos, né? E com aquela felicidade toda, né? O rei da Babilônia, Merodach-Baladã, ele manda, né, manda uma comitiva para presentear o rei Ezequias. O rei Ezequias, o que ele faz? Querendo ostentar as suas riquezas, ele mostra todas as suas riquezas, mostra seu palácio, todo o seu tesouro, e aquele pessoal leva essa informação, né? Aí o que acontece? O profeta Isaías, né? Então, Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Provavelmente, Daniel e os seus, estou falando provavelmente, o que a Bíblia não atesta, a gente não pode afirmar. Provavelmente eles eram eunucos, Daniel e seus amigos. Isso aqui é uma profecia 100 anos antes, dizendo que o povo ia ser levado cativo para a Babilônia. E Daniel e seus amigos foram levados cativo. E isso é o reino do sul, né? Judá, né? Jeremias também profetizou esse cativeiro, né? Isaías 100 anos antes, né? E Jeremias também. A destruição de Jerusalém por causa da desobediência e idolatria. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta deste lugar, né? E foi aproximadamente 70 anos que o povo permaneceu na Babilônia, até voltar, né, para Jerusalém. E por que Nabucodonosor ele levava esse povo da nobreza para o país dele? A primeira é para enfraquecer uma possível resistência. Se ele deixa a nobreza no local que ele invade, aquela nobreza forma uma resistência e aquela resistência pode tentar atacar, né? A primeira justificativa. A segunda é para aprender a cultura do local. Ele assimilava a cultura de todo o povo que ele tomava posse. E a terceira justificativa era para utilizar esses nobres como reféns. No futuro, um possível utilização como refém. Essa era a justificativa dele levar esses nobres, né? E a gente lê no texto aqui que Daniel decidiu não se contaminar. Então, foi uma decisão dele se manter separado, se manter santo. É uma decisão. Como Daniel teve essa decisão,
gente querer mudar, né? E a gente vê Daniel e os seus amigos como peregrinos. Eles eram peregrinos na Babilônia. Eles eram da Babilônia? Daniel e seus amigos? Não eram. Eles eram peregrinos. E o que a Bíblia fala? Que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos daqui também. Tem até uma música, né? Que eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Então, como Daniel, a gente tem que se posicionar nesse mundo contaminado. A gente não pode entrar na onda desse mundo. A gente não pode tomar a forma desse mundo, como diz Paulo. Não vos conformeis com esse mundo. Não tomar a forma desse mundo. E isso é questão de posicionamento, né? E qual foi a primeira estratégia do mundo da Babilônia para poder mudar as características dos servos do Senhor? Eles tentaram atacar a identidade deles. Como é que é a identidade deles? Um nome. Mudança de nome. A gente vê na Bíblia que o nome tem uma importância absurda, né? A gente vê a mudança de alguns nomes na igreja por conta do significado, né? Jacó, né? Usurpador. Depois ele mudou para Israel, né? A gente tem alguns nomes que foram mudados na Bíblia. E eles tentam mudar essa identidade de Daniel e dos amigos dele, né? Qual o nome Daniel? O que significa Daniel? Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Aí eles mudam para um Beltesazar. O que é Beltesazar? É Bel ou Marduk que protegem o rei, né? Eles deram um nome do Deus dele lá, né? Um Deus idólatra. Um Deus que eles seguiam para Daniel, tentando confundir. Mas Deus é o meu juiz, é o nome de Daniel. E quem que é o nosso juiz? Deus é o nosso juiz. E o nosso juiz, ele não age com parcialidade e ele não age com suborno. Deus é o nosso juiz. O nosso juiz que cuida das nossas demandas. Como é que funciona o judiciário? Eu tenho um problema com a pessoa. Isso aí gera o quê? Uma lide, né? Eu estou insatisfeito. Eu vou lá, peticiono e o juiz ele chama o outro e começa uma discussão dentro do tribunal para ver quem tem a razão. E o juiz determina quem vai ter a razão. E o juiz, quem é o nosso juiz que determina quem tem a razão? Deus é o nosso juiz. E o mundo, ele nos cobra o quê? Justiça com as próprias mãos. O mundo nos cobra o quê? Ira, a gente fazer. Eu tive um problema no exército e meu passatempo era correr e meditar como eu iria me vingar do exército. Como eu vou me vingar? A ira. Como eu vou me vingar do exército? Aí eu corri e ficava planejando. Eu vou fazer isso, vou entrar com uma ação, aí vou processar, vou fazer isso aqui, vou não sei o quê. Era meu passatempo. Quando eu terminava a corrida, eu estava com ódio no coração. Por quê? A minha corrida toda, eu estava planejando mal. Eu estava tentando fazer justiça com a minha própria mão. Fazer justiça com a minha própria mão. E numa dessas corridas, Deus falou claramente comigo quem é que era o juiz. Quem que ia agir a meu favor. Era só entregar a mão dele. E eu achava que eu tinha entregue. Não, está nas mãos do Senhor. Eu achava que tinha entregue. Mas eu ficava irado, correndo e planejando mal. Como é que eu tinha entregue? Eu não tinha entregue. Porque aquilo me gerava ira, me gerava ódio. Isso não era entregar. E a gente precisa entregar nas mãos do Senhor, porque a vingança, ela é do Senhor. É o Senhor que age ao teu favor. É Ele que julga a nossa causa. É só a gente entregar. Entregar e não pegar de volta. Segundo nome, Ananias. O Senhor tem sido gracioso e misericordioso. Tentaram tirar do povo que foi levado a graça e a misericórdia. Mudaram o nome dele para Sadraque. Mas quem é que é o nosso Deus gracioso e misericordioso? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós somos salvos o quê? Pela graça, mediante a fé. Ninguém aqui nesse auditório merece. Ninguém. Eu não mereço, ninguém aqui merece. Mas a gente é salvo pela graça. Não é merecimento. E a todo tempo a gente não é digno das não permitem
você já fez não permite. Você não pode ser salvo. Você tem que fazer boas obras para compensar. Vai lá fazer boas obras para compensar. Vai lá fazer isso, vai lá fazer aquilo. E você vive com aquele evangelho do fardo. O evangelho que você tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Mas a salvação é de graça. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados de graça. O ladrão que se converteu lá no último instante, ele não fez nada. Ele só fez coisa ruim. Mas ele fez o principal, que foi receber o mestre, que estava no centro, como o único salvador. E ele ouviu aquela frase, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem frase melhor de ouvir, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente está vendo os eventos mundiais, né? Ontem a gente dormiu, hoje acordou, teve um bombardeio. Estados Unidos entrando na guerra. Aí a gente vê os Estados Unidos entrando, aí a China já se mobilizando, a Rússia se mobilizando, e a gente fica assim, o que pode estar acontecendo? É o fim do mundo. A gente tem que viver como se fosse o último dia. Tudo está se desenhando. Já passamos por uma pandemia, agora a guerra. O negócio está pegando lá. E a gente tem que se conscientizar do que está acontecendo no mundo. Está tudo escrito. As escrituras revelam o que está acontecendo. Quando todos aqueles povos lá cercarem lá Jerusalém lá, a gente vai estar mais próximo do que nunca. E a gente tem que estar atento ao que a escritura está dizendo. A gente tem que estar atento aos últimos dias. E como é que a gente tem que estar atento aos nossos últimos dias? Posicionados. Não é vivendo de qualquer jeito, vivendo porcamente, posicionados, em santidade, vestes brancas. Jesus vem buscar a sua noiva com vestes brancas, não com as vestes sujas, vestes brancas. E esse sangue vertido na cruz, ele é muito precioso. Muito precioso. A gente não se acha digno, a gente sempre está tentando pagar por essa salvação. Mas o preço já foi pago. O sangue é precioso demais. É o sangue do Filho de Deus vertido na cruz. A gente não precisa fazer mais nada. O sangue precioso já foi vertido. Misael, quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus? O mundo vai tentar te fazer esquecer dos milagres que você já viveu. A gente vive milagres. Eu tenho um amigo que anota, tem um livro dos milagres. E quando a fé dele dá uma esmorecida, ele vai lá e lê os milagres que ele já passou. O livro dos milagres na vida dele. A gente tem a tendência de só lembrar das coisas ruins. A gente não lembra dos milagres que já viveu. E às vezes a gente esquece do tamanho do Deus que a gente serve. Porque o problema que a gente está vivendo, a gente acha que é o maior que a gente já viveu na vida. E a gente já passou por tantos problemas maiores que a gente esquece do tamanho do nosso Deus. E tentaram tirar isso de Misael. Quem é igual a Deus? Não existe outro Deus maior. Não existe outro Deus maior. Todo mundo vai tentar dizer que seu Deus não é capaz de curar o teu câncer. Todo mundo vai tentar dizer que o seu Deus não é capaz de restaurar o teu casamento. Todo mundo vai dizer que é incapaz do teu filho se converter. O mundo vai dizer isso, porque ele vai tentar diminuir o poder do seu Deus. Ele vai tentar dizer que o seu Deus é incapaz de fazer as coisas. Mas Deus não é limitado. Deus não é limitado. Nosso Deus tem poder para fazer milagres. Nosso Deus tem poder para abrir o mar vermelho e passar com o pé seco. Ele tem poder para fazer descer pão do céu. Esse é o nosso Deus. O que é o câncer para um Deus que abre um mar vermelho? Não é nada. O que é a conversão de um filho para um Deus que transforma água em vinho? Não é nada. Esse é o nosso Deus. E o mundo vai tentar diminuir isso. Jeremias 10,6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. Ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Se a gente soubesse, se a gente tomasse posse do poder que há no nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus. Demônios não ficam com o poder que há no nome de Jesus. Doenças não ficam com o poder que há no nome de Jesus.
A falta de recurso não fica com o poder que é no nome de Jesus. Esse nome tem poder. É o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Azarias, o Senhor é o meu auxílio, ou quem me ajuda. Aí tentaram mudar o nome dele para Abdinego. O que quer dizer Abdinego? É o servo de Nabu. E Nabu era o deus da escrita e da sabedoria. Eles tentaram tirar de Azarias, o Senhor é o meu auxílio, para Azarias, para aqueles amigos buscarem o conhecimento nas leituras, na sabedoria humana, na literatura, na escrita. A gente vê, né? Quantos jovens a gente vê entrando na universidade e achando que é mais sábio que os pais. E ele fica se apegando ao conhecimento científico e esquece do conhecimento, da sabedoria que vem do alto. Ele acha que o que a UNB ensina é o correto e o que o pai ensina é o errado. O ensino das escrituras vai caindo no desuso. O mundo tenta tirar o conhecimento que vem do alto. E tenta te impor o conhecimento da escritura da terra, dos livros da terra, o conhecimento humano. E a sabedoria do alto, ela é bem maior. A sabedoria que vem de Deus, ela é bem maior. Por isso que sempre antes de a gente tomar qualquer atitude, tomar qualquer decisão, a gente ora, Senhor, me enche da sabedoria que vem do alto. Que o Espírito revele as decisões que eu devo tomar. E ele vai te orientar em tudo que você vai fazer. E a gente tenta, diversas vezes, né, tentar resolver as coisas pelo nosso conhecimento humano. Eu vou falar com fulano, que fulano é advogado, fulano vai resolver, fulano vai entrar com uma ação e vai resolver. E o nosso último recurso é orar ao Senhor e pedir para Ele resolver. A gente recorre ao conhecimento humano e a gente esquece daquele que é dono do conhecimento. E Isaías 41:10, né? Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus, ele garante, segurando a tua mão vitoriosa. A gente, às vezes, se sente tão só, né? Em meio à dificuldade, às tribulações, né? A Bíblia nos garante que ele está segurando a nossa mão com a mão dele vitoriosa. Mas você, sendo segurado pela mão de Deus, você enfrenta qualquer coisa. Ele está contigo, o Criador dos céus e da terra. É só você olhar para frente e correr. Você vai vencer todas as tribulações segurando essa mão. Segura a mão do Criador e parte. Ele vai contigo. Ele vai contigo na frente vencendo as batalhas. E Daniel 3, a gente tem algumas histórias no livro de Daniel, né? E toda hora o mundo tentava corromper esses jovens. Em Daniel 3, a gente tem os amigos de Daniel na fornalha. Nabucodonosor, ele cria uma estátua de 27 metros de ouro por 2,70. Uma estátua legal, 27 metros por 2,70. Eu nem sei quanto tem o Cristo Redentor. Mas 27 metros é uma senhora estátua. Se com um mísero bezerro o povo já estava adorando, imagina com uma estátua de 27 metros. Nossa, que legal, isso aí é um Deus. 27 metros de ouro puro. E aqueles jovens, eles não se rendem, eles não se prostram diante daquela estátua. Eles são posicionados. Eu não vou me prostrar diante, né? Eu acho interessante o texto, né, que ele fala assim: quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostre-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se posta em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha de chama. Esses instrumentos, eles são repetidos várias vezes nesses textos, né? Quando soar, tal, e não se prostrar. E eles foram obrigados a se prostrarem. Chegou o rei, chamou, fulano, beltrano e ciclano, não se posicionaram, não se prostraram. Chama eles lá. Na frente do rei, eles, não vou me prostrar, não. Nosso Deus, e se ele quiser me livrar, ele vai me livrar. Eles colocaram, se posicionaram e não determinaram como Deus iria livrar. Se Deus quiser, ele vai me livrar. E eles foram jogados. O Nabucodonosor fica tão indignado, ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha.
E a Bíblia nos conta que aqueles que lançaram, os homens fortes que lançaram, foram queimados. E eles foram lançados dentro da fornalha e estavam lá, caminhando livremente dentro da fornalha. E Nabucodonosor, olha, quem é aquele lá que está caminhando junto com eles? Não lançamos 3, não tem 4 lá? Quem é aquele com aparência como um filho de Deus que está no meio da fornalha? E quem é que entra com a gente na fornalha? Quando a gente se posiciona e diz que a gente não vai se prostrar diante desse mundo, o filho com a aparência de um Deus, que é Jesus Cristo, ele entra na fornalha conosco. E caminha com a gente dentro da fornalha. Caminha com a gente dentro da fornalha. E nada acontece. E quando Nabucodonosor chega na boca da fornalha, vem para fora. Eles não estavam com cabelo queimado, roupa queimada, nem cheiro de fumaça tinha. A gente fez o costelão dos homens lá, a roupa lavou e ficou impregnada de fumaça. Eles estavam dentro do fogo e não estavam impregnados de fumaça. Olha a cobertura e o poder de Deus sobre a vida daqueles que se posicionam diante dele. Ele protege, nem o cheiro da fumaça chega perto. Ah, não pegou fogo, nem o cheiro da fumaça chega perto. Porque Deus, ele cuida dos teus filhos. E o que é que o mundo hoje quer que a gente nos prostre diante dele? Do poder, do prestígio, dos estudos, do conhecimento, do dinheiro, negócios, religião, placa, religião. Isso aí pode ser um ídolo na vida da pessoa. Liderança. Tem pessoas que amam mais a liderança dentro da igreja do que o evangelho. A liderança pode ser um ídolo na tua vida. Popularidade, seguidores no Instagram, Facebook. Eu quero popularidade, quero seguidor. Ih, fulano deixou de me seguir, a pessoa entra em depressão. Isso aí é idolatria. Ego, sexualidade, sensualidade. Tudo isso o mundo quer te levar para que você se prostre diante disso. E quando você se posiciona e mantém de pé, pode me jogar na fornalha. E eu não vou me render. E Jesus entra contigo. Quando chega aquela proposta indecente na tua empresa, vamos aqui, dar uma burlada aqui no imposto, aqui, não é negativo. Eu sou filho do Deus vivo. Eu me posiciono. Não vou. Jesus vai te entrar contigo na fornalha da empresa. Não vai dar ruim na tua empresa, porque ele vai estar contigo na empresa. Nada vai acontecer. É só você seguir o que está na Bíblia. E outro episódio, a escritura na parede, né? Eu já falei aqui algumas vezes que quando um povo invadia o outro povo, ele levava o Deus daquele povo, colocava no templo para dizer, ó, nosso Deus é superior ao Deus de vocês. Como eles chegaram lá no templo, não tinha nenhum Deus, eles levaram os utensílios do templo. E Belsazar, ele faz uma festa, aí chama os nobres, chama as concubinas, esposas, e ele pede para trazer as taças e os utensílios do templo. Vamos aqui glorificar o nome dos deuses do ouro, da prata, do bronze e do ferro e da pedra. E nesse momento o que acontece? Dedos e uma mão humana começam a escrever na parede do palácio, na parte mais clara. A Bíblia fala que era a parte mais clara do palácio. E Belsazar ele entra em pânico. Ele chama os sábios, chama os videntes, chama todo mundo do reino. O que está escrito? O que está escrito na parede? O que foi escrito na parede? O que tem lá? Aí a rainha mãe, ela vê aquela confusão toda e aparece. Ó, tem aí o Daniel. O espírito do Deus Todo-Poderoso vive sobre ele. Chama Daniel, que ele é um sábio aí. Ele ajudou aí o teu predecessor. E Daniel chega lá, né? Ele oferece vestimenta vermelha, um cordão de ouro. Ele oferece o terceiro lugar no reino dele, a terceira posição no reino dele. E Daniel, ele olha aquela inscrição na parede e ele dá a tradução para aquela inscrição na parede. O que ele diz lá? Contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Belsazar, ele foi morto, porque ele usou o que era sagrado de forma profana. A gente tem vários casos de pessoas que estão tentando transformar essa Bíblia sagrada em algo profano. Precisamos mudar essa Bíblia.
Precisamos tirar. Ela é muito má. Ela fala que o homossexualismo é pecado. Temos que tirar isso dela. Vamos cortar isso dessa. Tentando transformar o que é santo em profano. Tentando alterar as escrituras. E isso que aquele rei Belsazar fez. Ele pegou utensílios santos separados para o Senhor e tentou profanar. Nós somos santos, separados, nosso corpo. Nós não podemos entregar o nosso corpo a algo profano, a orgias, a sexualidade, a sensualidade. Nosso corpo é santo, separado. O mundo vai oferecer para você o profano. Transforme a sua vida santa em algo profano. Mas você tem que se posicionar. Eu sou santo e separado. Os utensílios sagrados devem permanecer sagrados, devem permanecer no templo. A sua vida é santa. A gente vê nisso, né, que às vezes um profano, isso nos traz arrogância, nos traz orgulho, no auge do transformar o sagrado no profano. Você se transforma numa pessoa arrogante, numa pessoa orgulhosa, e você acaba tendo isso na sua vida, né? E acaba com o seu relacionamento com Deus, porque você transforma algo profano em algo sagrado em algo profano. E o orgulho e a arrogância, ela faz isso com a gente. Deus nos separa em humildade. E você, às vezes, se torna arrogante e orgulhoso. A gente tem um caso do fariseu e do publicano, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chega cheio de arrogância, dizendo que jejua, dizendo que faz isso, dizendo que faz aquilo. E não sou igual àquele publicano que está ali no canto. E o publicano, ele não conseguia nem levantar o seu rosto para adorar, porque ele estava em humildade. E a humildade, ela é santa. Nós vivemos um evangelho de santidade e de humildade. Deus, ele ama os humildes. Ele exalta os humildes. E ele humilha, ele exalta o humilhado. E quem se humilha será exaltado. Pois quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Lucas 18, 14. E às vezes o mundo nos propõe isso. Transformar o humilde em arrogante. Temos outro caso de Daniel nas covas dos leões. É uma história também muito usada na escola bíblica dominical para crianças. Daniel na cova dos leões. O rei Dario, ele separa 120 sátrapas e nomeia 3 supervisores para tomar conta de todo o império. E Daniel, por ter o Espírito de Deus, ele se sobressai sobre todos os outros, inclusive dos supervisores. Isso gera um ciúme, gera uma inveja. E Daniel se destaca dessa forma. O que acontece ali? Ele orava 3 vezes ao dia. E eles pedem o rei para fazer um decreto que aqueles que se prostrassem durante 30 dias a qualquer outro deus que não fosse o rei, seria o que lançado na cova dos leões. Só que Daniel, ele não se importou com isso. Ele permaneceu agradecendo a Deus. A Bíblia fala que ele orava agradecendo a Deus 3 vezes por dia. Ele continua se prostrando diante de Deus 3 vezes ao dia. Aqueles invejosos, né, descobrem aquilo e falam com o rei. O rei manda chamar Daniel. E o rei gostava muito de Daniel. Ele tentou de todas as formas não lançar Daniel na cova dos leões. Mas ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele se posicionou. Ele continuou orando. O mundo vai tentar acabar com o nosso relacionamento com Deus. Como é que o mundo ele acaba com o nosso relacionamento com Deus? Por meio de distrações. Ele vai te enviar distrações e vai acabar com o seu relacionamento com Deus. Ele vai acabar com os seus 3 momentos de oração durante o dia. Nós temos o quê? Vários streaming, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, Globoplay, Look, Apple TV, Paramount.
redes sociais, tudo isso são formas de te distrair, de tirar o teu momento de relacionamento com Deus. E o mundo, ele vai tentar fazer isso contigo. Ele vai te mandar preocupações da vida, problemas financeiros, mágoas, ressentimentos, falta de tempo para Deus. Tudo isso ele vai enviar de distração para acabar com o teu relacionamento com Deus. E sempre você só vai escutar plenamente a voz de Deus com relacionamento. Relacionamento, o falar face a face. E tudo isso é cultivado e com posicionamento. Eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de leitura, eu tenho que ter uma vida de jejum, eu tenho que ter uma vida no altar para eu ter um relacionamento com Deus. E tudo isso vai ser tentar terminar com isso. O mundo vai tentar acabar com isso. Vou chamar o louvor, por favor. A gente viu aqui 4 pontos. Uma mensagem de 4 pontos. O mundo, ele tenta mudar a nossa mentalidade. Ele tenta mudar o teu nome, tenta mudar a tua identidade. Ele mudando quem você é, ele conquistou. Se você esquece que você é um filho de Deus, ele venceu. Se você esquece que você é o santo e separado, o mundo venceu. Ele vai tentar fazer isso contigo. Ele vai tentar te fazer se prostrar a deuses quando tocar a música. E você vai dançar conforme a música do mundo, se você não se posicionar. Ele vai tentar te fazer se prostrar diante de Deus, diante de um trabalho, diante do dinheiro, diante de uma posição, diante de uma busca constante por ficar rico. Ele vai tentar te fazer prostrar diante disso. Ele vai tentar, o rei, ele vai tentar te deixar transformar o santo em profano. Ele vai tentar te transformar em profano. Aquelas conversas no trabalho de modo sexual, aquelas conversas que não tem nada a ver, aquela conversa tola. Ele vai tentar te trazer isso, ele vai transformar você em algo profano. Ele vai tentar transformar aquelas conversas no trabalho. Ele vai tentar te parar quando ele te fizer parar de orar. Ele vai te mandar milhões de distrações para você parar de orar, para você parar de buscar, para você parar de fazer o seu devocionar, para você parar de olhar a Bíblia, ler a Bíblia. Tudo isso ele vai mandar para te parar. E a gente viu aqui Daniel e os seus amigos, jovens, mas que conheciam o poder de Deus. Eles se posicionaram. Eles não comeram as finas iguarias do rei. Eles não se prostraram diante de estátuas. Eles não adoraram. Eles não pararam de orar. Eles não transformaram o que era santo em profano. A gente vê nessas histórias de Daniel e os seus amigos que eles se posicionaram. E essa mensagem de hoje é para trazer a igreja a um posicionamento. E posicionamento, ela começa com decisão. Eu tenho que decidir. Se eu não li a Bíblia, essa semana eu começo a ler. Se eu não orava, essa semana eu começo a orar. Se eu não jejuava, essa semana eu vou separar um diazinho para jejuar. Nem que fosse for ali 2 horinhas. Vou jejuar 2 horinhas por dia. Eu vou jejuar. Se eu não falava de Deus, eu vou falar de Deus. Tudo isso é posicionamento. E é mais uma palavra para a igreja, de posicionamento. Eu não posso bater de casa em casa. Irmão, vamos orar. Irmão, vamos ler a Bíblia. Irmãos, vamos buscar o Senhor. Irmãos, vamos orar na madrugada. Eu não posso fazer isso. É um posicionamento individual. A busca, ela é individual. A igreja tem trazido ferramentas para uma busca. Ela traz ferramentas. Curso de homens, curso de mulheres. No segundo semestre teremos curso de casais, escola bíblica dominical, discipulado. A igreja traz ferramentas. Mas o posicionamento, ele é individual. Não adianta ter mudança fazendo as mesmas coisas. Não vai ter mudança fazendo com os mesmos hábitos. Temos que mudar os nossos hábitos. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tem sim.
Tem sim. A gente escuta um termo lá no exército, né? O que você faz de meia-noite às 6? Ah, eu durmo. Tira ali 10 minutos de meia-noite às 6. E faz o seu tempo. Organize o teu tempo. Deixe de assistir aquela série de 800 capítulos de 1 hora. Separa. Separa um tempo para ter um momento de comunhão com Deus. No início é difícil. É difícil você separar aquele tempo de comunhão. Mas depois tu vai sentir uma falta absurda. E hoje eu não fiz meu devocional. Vai sentir aquela falta. Nossa. E você vai ter que buscar, porque você vai sentir falta, vai fazer parte de você, vai virar um hábito na sua vida. E hoje, Deus está te chamando para mudar de atitude. Ele quer uma igreja posicionada. Uma igreja que busca. Uma igreja que quer relacionamento com Ele. Ah, eu vou ficar aqui em casa. Deixa que o pastor busca e ele traz para mim mastigado. Ele traz mastigado e eu só engulo. Isso, Paulo fala que é imaturidade. Imaturidade. A gente tem que sair do leitinho. A gente tem que ir para a feijoada. Nós temos que ir para a picanha, para a costela. Sair do leitinho. Começar um alimento mais sólido. E aí a gente vai subir de nível na igreja. A gente vai aumentar o nível da igreja. Ah, mas como é aumentar o nível da igreja? A gente vai ver milagres acontecendo. Porque é toda uma igreja buscando. Os santos buscando, a gente vai ver milagres. Junta o Sidney cheio do Espírito Santo com o Jorge, com o Hugo cheio do Espírito Santo. E vai ser um mover tão grande nessa igreja que a gente vai ver aleijado se levantando, mudo falando, cego enxergando. Mas é todo mundo se posicionando. Todo mundo buscando. Todo mundo sedento, cheio de sede, cheio de fome. E a gente vai ver mudança nesse lugar. Começando aqui. E todo Sobradinho mudando. Toda Brasília mudando. Todo o DF mudando. Pastor Natanael, a gente esteve lá na sexta-feira, lá no Acampa Rock. O pastor Natanael, ele pregou sobre um avivamento que está surgindo em Brasília. Nós seremos o início do avivamento no Brasil. O início vai ser aqui, a começar na busca pessoal de cada um. Cada um avivado, cheio do poder de Deus, cheio de poder de Deus, cheio de unção, cheio de graça. E vai começar o avivamento em Sobradinho. E vai se expandir por todo o Brasil. E nós seremos o celeiro, né? Envio de missionários por todo o mundo. Mas tem que começar em nós. A busca de cada um. Comece amanhã. Comece uma busca pessoal. Comece. Eu não quero me contentar com água na canela. Eu quero água até os lombos. Eu quero ser coberto pelas águas do Senhor. Eu quero dos rios que fluem do trono de Deus. Até se encher. Até se encher. Até você ter poder, o poder de Deus, os dons espirituais para você usar na obra. Até Deus falar contigo face a face, de tanta intimidade. Mas tem que começar em cada um de nós. E esse posicionamento, como ele começa? Ele começa quando você recebe o Filho de Deus como seu Salvador. Quando o Filho de Deus, ele é o Senhor da sua vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. E aí ele faz uma mudança sobrenatural na sua vida. Você deixa de ser o velho Eberson e se torna um novo Eberson, para a glória de Deus. Mas para isso, você tem que receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E vocês lembram da entrega que eu falei na mensagem? Senhor, por que ele é Senhor? Porque ele que comanda. E é uma entrega completa. Já não sou eu que mando, mas o Senhor que manda em mim. Está aqui, ó, meu corpo te pertence. Minha vida te pertence. E ele vai cuidar da sua vida.